do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, um prazer poder estar falando com vocês e trazendo excelentes notícias. Excelentes notícias porque nosso povo não para, não cessa nas orações. E estivemos com o conselho local orando pelos nossos líderes, aqueles que puderam estar, e não vamos baixar a guarda, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E nós sabemos que é uma expressão que nós usamos em todo momento em que nos reunimos em oração. Então a oração realmente ela nos conduz a grandes feitos, porque nós provocamos o reino espiritual, e Deus move os céus em nosso favor. Muito bem, como eu disse que nós temos excelentes notícias, porque no domingo próximo nós estaremos na casa do Senhor, com o nosso culto à noite, onde nós estaremos ministrando a ceia do Senhor, estaremos ali numa grande alegria, respeitando as restrições do espaçamento, o isolamento social que é necessário e ao que se refere ao culto, o distanciamento social. Vamos respeitar ali o limite percentual que comporta o templo. Nós não vamos ter o nosso site para as pessoas se inscreverem, visto que nós já assim fizemos por 2 finais de semana e percebemos que nesse terceiro, então, nós estaremos nessa modalidade. Então os irmãos estarão indo ali, isso porque nós teremos 2 momentos. Esse das 18 horas, mas teremos um momento também das 9 da manhã. Mas daqui a pouco eu falarei do das 9. Das 18 horas, seguindo a regra, o nosso culto será com uma duração de 1 hora. Estaremos ali adorando, louvando ao Senhor, orando e ouvindo a ministração da palavra de Deus. E também com uma grande festa, porque afinal, se é a ceia do Senhor, nós estaremos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas doações, que tem feito uma diferença muito grande num momento como esse. Primeiro porque a nossa fidelidade a Deus é que tem sustentado a casa do Senhor, com os muitos compromissos que ela tem. O nosso desafio de fé, que é a nossa oferta, é que faz com que os nossos celeiros e lagares eles sejam abastecidos de forma sobrenatural, ou seja, superabundante. E também as doações, que onde nós montamos cestas básicas para atender os nossos irmãos e enfim, as pessoas que estiverem necessitadas de um alimento à sua mesa, principalmente nesse período de pandemia e essa eminente crise econômica. Dito isso, você poderá estar ali, já estamos com todo o nosso aparato, álcool em gel, álcool 70, higienização do templo, né? Também com todo o cuidado a parte dos irmãos do louvor, cada um com o seu microfone, já higienizado, não sendo compartilhado. E também a possibilidade de nós estarmos transmitindo nosso culto ao vivo, se nós já estivermos com esse equipamento pronto. Mas independente disso, vamos estar juntos ali adorando a Deus. E eu conto com você, lembrando que o limite para que nós possamos alcançar ali no templo, ele se mantenha o mesmo que nós colocamos nas edições anteriores, que foram expostos no site, e tenho falado isso através dessa ferramenta e nós manteremos isso. Teremos também ali o nosso equipamento de medição de temperatura, o nosso infravermelho, ali, termômetro infravermelho, para que todos que possam estar ali seja aferido, né, a temperatura corpórea e ele possa estar em perfeitas condições para participar do culto, adorando a Deus. E ainda, os elementos, eles já estão prontos, os elementos estão vindo lacrados, ou seja, não haverá manuseio, certo? Então você tomará posse dos elementos, eles estão lacrados, tanto o pão quanto o cálice, esse material estará lacrado, ou seja, com toda a segurança e higienização que precisa ter, com todo o cuidado, não somente por conta de um decreto, né, de decretos nos municípios, e principalmente no nosso aqui no Rio de Janeiro, mas o cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Realmente, essa pandemia, o Covid-19, não é brincadeira, não tem sido uma história em nenhum momento agradável,
e é por isso que os cuidados eles são necessários. Estamos tendo a oportunidade então de cultuar ao Senhor e nós assim o faremos. Dito isso, também na parte da manhã, nós que já estávamos com as nossas portas fechadas há praticamente 100 dias, nós temos os nossos irmãos idosos, não podem estar nesse mesmo ambiente, devido também a essa restrição, né, acima de 60 anos. E eu vou estar, como já em outras edições, atendendo-os. Estaremos num breve momento, na parte da manhã, não é um culto, mas uma administração de ceia, para que eles, muitos deles, solicitando para que pelo menos eles tenham mais uma vez a oportunidade de tomar posse desses elementos. Com todo o cuidado, eles estarão ali tomando posse, mas como nós dissemos, era uma movimentação muito rápida, e estaremos ali acompanhando com os mesmos aparatos, como se fosse um culto, tá? Para atender essa demanda, e a fé está sendo exercida através dessa administração. E eles estarão ali conosco às 9h30, ok, queridos? Então, dado esses esclarecimentos, segue-se também aqueles que não forem lá para tomar posse dos seus elementos, dos elementos da ceia, ou se for lá tomar posse dos elementos da ceia e for tomar em casa, no horário do culto à noite, sendo o nosso culto transmitido online. Espero que a gente consiga, né, com êxito, esta investida, e aí você poderá fazer isso então na transmissão do culto noturno, ok? Mas se porventura esse equipamento não estiver pronto, então eu vou já no domingo lançar as nossas informações através dos grupos de WhatsApp, para que você fique bem sintonizado, sem nenhuma preocupação. Lembrando ainda que nós também temos a nossa EBD online. Enquanto estivermos com essas restrições, nós teremos a nossa EBD virtual, e eu tenho certeza que será um momento promissor para a sua vida. Dito todas essas informações, eu preciso passar a você dois versículos da Palavra de Deus, para que a gente possa entender esse momento. Estarmos solícitos uns aos outros. O livro aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, está direcionando uma palavra a essa igreja, no capítulo 2, do verso 4, diz assim: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nessa tradução atualizada, eu glorifico a Deus, e essas colocações, elas são pertinentes ao nosso comportamento. Quando nós estamos realizando esses dois momentos, ou seja, estaremos no domingo realizando esses dois momentos, à noite o culto com a ceia do Senhor, e na parte da manhã a ministração da ceia, orando e não esquecendo de nenhum dos aparatos, principalmente todos que forem, mesmo que seja para pegar o elemento, e os que forem ao culto para tomar a ceia, não se esqueçam da máscara. E esse texto ele deixa em evidência a preocupação que devemos ter uns para com os outros. E eu fico assim eu vislumbro com essa leitura a preocupação do apóstolo Paulo juntamente com o jovem pastor Timóteo, dizendo que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Nós estamos vivendo um mundo tão individualista, temos vivido um mundo tão individualista, mas que diante dessa pandemia, valores foram descobertos, ou quem sabe valores foram resgatados. Como que a humanidade tem se unido, como que a humanidade tem se preocupado através de ações sociais ou doações, enfim, dos quatro cantos da terra. Como que o ser humano é um ser extraordinário, como um tem ajudado ao outro. E olha que o apóstolo Paulo já está falando isso há muito tempo atrás, com essa preocupação. Que nós não fiquemos preocupados ou só procurem os nossos próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Bom, o interesse dos outros para aqueles que exercem a fé. E ele continua no verso 5, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele está dizendo que nós devemos sim nos importar uns com os outros, e baseado nessa preocupação, baseado nesse mesmo pensamento, é que nós sabemos que hoje não há possibilidade de estarmos
aglomerados, de toda a igreja estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo, mas, sem dúvida alguma, nós que temos a oportunidade, o privilégio de estar ali, vamos fazer valer por aqueles que não podem. Fazer valer como? Aproveitar essa oportunidade. É o momento da ceia do Senhor. Vamos estar juntos ali na ceia do Senhor. Quando eu falo juntos, mas é o juntos distanciados, e isso será de uma forma muito saudável. E eu ainda lanço uma palavra aos irmãos, uma palavra de encorajamento. Encorajamento não é uma palavra de motivação à aglomeração, de maneira nenhuma. O nosso site ele retornará com as inscrições, e o nosso propósito com esse retorno na outra semana é que a gente se organize para que a gente tenha em todos os cultos o limite, que as ocupações elas alcancem e que ninguém fique de fora. Isso por quê? Porque nós estamos diante de uma pandemia e nós somos o povo conhecido pelo exercício da fé, a fé que nós defendemos. E a pandemia, ela está precisando do povo de Deus, da igreja do Senhor clamando, para que os cientistas sejam iluminados, para que as pesquisas cheguem a um resultado satisfatório para toda a humanidade. E ao poder da oração, nós sabemos disso. Então nós podemos sim respeitar todas as restrições, porque é para o nosso bem, e ao mesmo tempo exercer a nossa fé mediante a essa liberdade que nos é dada, liberdade restrita, não é verdade? Mas que é um momento que nós precisamos aproveitar. Então eu queria dizer isso a você. A igreja, hoje, é talvez um dos ambientes mais seguros para que a gente possa não somente cultuar a Deus, mas que a gente possa exercitar a nossa fé, porque é um ambiente que nós tomamos todos os cuidados necessários, com a higienização, com o distanciamento, com o equipamento de segurança que precisa ter naquele ambiente, o nosso comportamento. E eu trago essa palavra orientativa para justamente você que talvez tenha vivido dias temerosos e às vezes tem tido dificuldades de olhar para a igreja e pensar que lá é um lugar seguro. Olhar para a igreja e acreditar que lá, na verdade, é um lugar de uma grande potencialidade de contaminação. Os cuidados estão sendo tomados em todos os níveis. E, na verdade, a minha solicitação é que você tome os cuidados necessários no seu dia a dia. Quando você for ao supermercado, não abra mão da sua máscara. Evite ficar reunido em qualquer espaço de qualquer supermercado que possa sugerir uma aglomeração. Quando você for ao banco, tome muito cuidado. Esteja com muita atenção, porque às vezes nós nos preocupamos no ambiente onde nós nem estamos indo e deixamos de nos preocupar no ambiente que nós estamos frequentando. E isso é o que tem acontecido hoje, porque as igrejas elas não têm tido as suas frequências, principalmente porque nós não abrimos mão de respeitar os decretos e não abrimos mão de zelar pela sua saúde. Então esse é o nosso dever. Porém, a minha palavra hoje é pedir que você esteja atento. Onde você tem andado, nas suas caminhadas, nos seus momentos, até na possibilidade de você ter que se locomover de uma cidade para outra, ou de um estado para outro. Nós não estamos num período de férias, nós não estamos num período onde nós podemos aproveitar esse espaço de tempo como se fosse um momento de descuido. Tudo que você tiver que fazer nesse período, faça, mas faça pensando no outro também, porque a sua saúde é sinônimo da saúde garantida para os outros. Quando nós usamos máscara, na verdade, nós estamos mais protegendo os outros do que a nós mesmos. Como eu digo isso, eu digo no sentido de proliferação. Não é competência minha falar da área da saúde. Eu estou apenas acompanhando as pesquisas dessa área. Então nós nos protegemos, mas a máscara, o principal motivo dela ser utilizada é para que, se alguém estiver sem saber ou até mesmo assintomático, ele não seja um potencial de transmitir para no mínimo 3. Então o distanciamento é importante, o uso da máscara é importante, o álcool em gel estará lá à sua disposição, mas mesmo assim a equipe da Junta Canal na porta, para que você não entre sem receber essa higienização, lembrando que a parte de lavar as mãos está equipada com toalha
de papel, o sabonete ou detergente ali, para que você lave as mãos, porque o principal ato é lavar as mãos, mas o seu ato inicial de chegar na igreja, você não vai passar pelas portas sem antes será ferido a sua temperatura corpórea e as suas mãos serem higienizadas por esse material. Então, querido, desde já a sua compreensão, e se porventura, no dia do culto, nosso limite de vagas estiver preenchido e houver mais do que pode estar permitido, então você já terá que ter essa compreensão que não poderá entrar, apenas o número que é permitido. Por que isso? Nós estamos lançando essa experiência porque nós já disponibilizamos para a igreja, disponibilizamos para os irmãos e nós não alcançamos o êxito com essa organização, e agora nós precisamos fazer um teste para que a gente consiga nos adequar à sua necessidade. Tá bom, querido? Então, esperamos para o horário das 18 horas. E os nossos amados irmãos da idade avançada, que não pode estar reunido, não pode estar aglomerado, não pode nem sequer fugir dessa faixa etária, nós estaremos, como já nos anteriores, os recebendo para que eles tomem posse dos elementos, e se eles forem tomar ali naquele próprio espaço, estaremos ali com um breve momento, não é um culto, mas é um breve momento louvando e adorando o Senhor, e dando uma palavra orientativa, motivacional até também, por que não, e a fé sendo polida, porque esses irmãos, nós amamos tanto, os nossos irmãos com a sua idade tão nobre e que precisam de nós todo o cuidado necessário, e nós também precisamos dar a eles esse suporte, porque muitos deles estão aí carentes de ter esse momento. E esse momento, ainda que ele seja breve, respeitando, como eu já disse, ele será de grande valia para os nossos amados irmãos. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com algum sintoma, já sabe, não devem comparecer, até porque imediatamente, se estiver com a sua temperatura corpórea alterada, será identificado e ele não poderá adentrar. Tá bom, queridos? Desde já a sua compreensão, o seu carinho, mas baseado nesses dois versículos, ok? Eu não vou pensar apenas nos meus interesses. Vamos pensar no interesse dos outros. Ou seja, vamos pensar na igreja como um todo e que o distanciamento social é importante, e permanecemos com aquela frase que tornou muito popular, #fique em casa. Ou seja, se você está dentro desse quadro de cuidado necessário, não se preocupe. Estamos juntos orando por você. O importante é que tudo flua e que no final de tudo isso, quando nós pudermos reunir, quando tudo estiver resolvido com uma vacina e nós pudermos nos reunir e não houver mais essa preocupação de aglomeração, aí nós vamos poder contar o nosso exército e vamos perceber que todos estarão presentes ali para dizer: olha, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um grande abraço. Mas eu quero orar porque afinal de contas, esse abraço virtual, ele tem muito significado, porém a oração, ela vai alcançar maiores êxitos sobre a sua vida e sobre a sua família. Pai bendito e eterno Senhor, eu te rendo graças por nossas vidas, e nessa hora, Deus, nessa live, nesta quinta-feira, trazendo as instruções para a tua igreja, para o teu povo, de todo o cuidado que nós precisamos ter, em que a tua palavra mesma diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Logo, ó Deus, os cuidados que estamos tomando, eles não estão apenas embasados, Senhor, no decreto do municipal, mas eles estão embasados na Tua palavra. Se o cuidado está em evidência e é necessário, Pai, nós não vamos abrir mão, porque Tu mesmo nos orientou assim. Logo, ó Deus, por não estar interessado em apenas nos nossos, ou não estar preocupado ou buscando os nossos próprios interesses, mas também dos outros, nós vamos agir com sabedoria. Vamos agir, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito. E eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, por essa família que precisa, Senhor, das nossas orações intercessórias. Alcance essa família, cura, transforma, liberta, salva vidas, Senhor. O Teu Espírito tem poder para convencer. Usa os ministradores da Tua palavra, e que essa palavra, ecoando, ela possa alcançar até os confins da terra. Pai, nós pedimos a Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja, e essa linda oportunidade que o Senhor a mim concede de falar ao Teu povo, orientá-los, para que o nosso comportamento esteja aprovado, não somente pela lei humana, mas principalmente pela lei do Senhor, aonde, ó Deus, nós buscamos, sim, ainda que nós estejamos longe disso, mas buscamos no Senhor ser um referencial
para esta geração de obediência e de fé. Assim oramos e te agradecemos, porque todos estão nas tuas mãos e tu és aquele que guarda as nossas vidas, as nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém.